Olá, está começando mais um episódio da série AI 360, a série especial sobre inteligência artificial que o Market Makers está fazendo para explorar tudo o que está acontecendo nessa nova fronteira de tecnologia e como isso está se inserindo no nosso mercado, aqui no mercado financeiro. Esse é o terceiro episódio da série. No primeiro episódio, a gente já falou muito mais de conceitos e definições. No segundo episódio, a gente trouxe um pouco do AI na prática, e a gente falou disso com o diretor da Magazine Luiza, de como está sendo implementado isso na prática. E agora, nesse terceiro episódio, a gente vai conversar com o César Gon, que é o fundador e CEO da CIT. É uma das empresas que está ajudando nessa jornada de transformação digital das grandes companhias e, mais recentemente, tem recheado sua gama de serviços com soluções baseadas em AI para que outras empresas se aproveitem dessa tecnologia. Só lembrando que o AI não é feito apenas por nós, o Market Makers. Teremos aqui nos ajudando em todos os programas da série os sócios fundadores da Acer Capital, uma das gestoras de ações que são referência no mercado financeiro quando o assunto é tecnologia. Então aqui comigo está o Rodrigo Nasser, mais uma vez, ele que é um dos sócios e fundadores da Acer Capital. O Nasser tem mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia. Antes da Acer, ele atuou na TOTS como diretor de desenvolvimento e também na Netshoes como vice-presidente de tecnologia. Foi advisor de fundos de investimentos e conselho de administração de grandes empresas no tema tech. Então, estou, mais uma vez, muito bem acompanhado para fazer esse papo de alto nível aqui no AI 360. Vale a pena mencionar, né, que nesse terceiro episódio a gente vai abordar o que as empresas estão discutindo sobre AI, como os principais impactos no mercado financeiro... como principais impactos no mercado brasileiro e fora do Brasil, o que passa na cabeça dos CEOs e dos conselheiros de administração sobre o assunto. Então, bom, já temos aqui, né, o Rodrigo Nasser. Já está preparado, Rodrigão? Bora. Então, vamos ter um convidado de peso aqui. A gente já preparou aqui uma leve apresentação do César. É um empreendedor do universo de tech digital, fundou e é CEO da CIT. Aos 23 anos ele fundou a empresa, né? A empresa alcançou 27 anos consecutivos de crescimento e expansão global. Então, é uma empresa que já vem há muito tempo crescendo. O César é engenheiro de computação com mestrado em ciência da computação pela Universidade Estadual de Campinas. É coautor do livro Faster, The Dawn of Lean Digital e colunista da MIT Sloan Management Review. É membro do conselho da Lean Enterprise Institute, Banco Itaú e Sensedia. Sensedia? Sensedia. Acertei tudo e o nome mais fácil eu erro. Em 2019, foi premiado como AI Entrepreneur of the Year no Brasil e em 2021 liderou o IPO da CIT na Bolsa de Valores de Nova York. Tem 3 filhos, adora tecnologia, Liam, vinho e futebol e também, pelo que eu estudei aí um pouquinho antes da gente começar a gravação, um grande fã de rock and roll. Tem até a banda Titãs aí, um dos culpados aí da vinda dele para Cidade Grande e fundar a CIT. Bom, é isso então. Tá preparado então, Nasser? Preparado, Salomão. César, obrigado aí pela tua agenda e super honrado de ter você aqui. Para mim, um dos principais empreendedores de tecnologia do Brasil com a gente. Fundador e CEO de uma empresa que, na minha opinião, surfa diretamente o que AI está disruptando no mercado. Obrigado aí pelo teu tempo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. César, para começar, conta pra gente quem que é a CIT e como que você entrou no mundo de tecnologia e como a CIT cresceu e hoje o que a CIT está mais focada. Vamos lá, vou resumir aqui 28 anos de empresa. De jornada. Valendo. A CIT ela é uma filha das disrupções tecnológicas, né? A gente nasce em 1995. 1995 é o ano que a internet fica disponível para as empresas, né? Ela já existia dentro dos muros acadêmicos, né? Na verdade, no final de 94 nos Estados Unidos e no Brasil, para valer mesmo, 95 é o ano que as empresas começam a olhar isso e ver o que dá para fazer com essa tal de internet, né? De maneira, eu diria, até ingênua, nós trabalhávamos com essa tecnologia. Eu fazia, né, tinha terminado meu mestrado em computação e, de certa forma,
tinha uma percepção de que mudava muita coisa, sem saber direito o quê, mas ainda com uma perspectiva bem tecnológica, né? Uma perspectiva de que a engenharia de software vai ter que se transformar, e a CIT nasce como uma empresa super nichada em engenharia de software para a internet. E aí começa uma sequência de capítulos, né? Eu vou resumi-los. A gente nasce muito trabalhando basicamente como prestando serviço para 2 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da IBM, um na França e outro nos Estados Unidos. Um pouquinho depois a gente tem o que eu chamo de nossa primeira fase Brasil, aí começa a atender empresas relevantes no Brasil, Natura, Vale, Globo. E talvez uma decisão fundamental que veio desde da nossa concepção de empresa foi, a gente precisa ir para o mundo. Esse jogo não dá para jogar no Brasil, por mais que tenha mercado, que tenha potencialmente espaço para se criar um empreendimento baseado em tecnologia, mas do ponto de vista competitivo, né, infelizmente o Brasil ele é periférico, né, as coisas acontecem antes, principalmente nos Estados Unidos e em outros centros tecnológicos. Então a gente em 2006, isso depois a gente pode elaborar, mas não foi a primeira tentativa, mas foi a primeira tentativa que deu certo, a gente abre a primeira filial da CIT fora do Brasil, nos Estados Unidos, e esse foi um momento mágico, que vinha uma outra disrupção, né, liderada pelos smartphones, pela computação em nuvem, começava Big Data, e a gente encaixou, não com as teses originais, mas a gente encaixou uma oferta no mercado americano que combinava design com engenharia de software, e isso possibilitou que a CIT crescesse por uma década, né, de 2006 a 2016, 30% ao ano, né, e trabalhando com grandes nomes, né, nosso primeiro cliente de referência nos Estados Unidos foi o Yahoo, e o Yahoo era uma empresa icônica, era o Google da época, né, em 2006, que acabou nos levando para Johnson & Johnson, Coca-Cola, e a gente acabou conseguindo né, uma década impressionante de crescimento e internacionalização. Foi nesse momento que a gente deu os primeiros passos na Europa, na Ásia, e conseguiu estruturar um business que depois ganhou uma categoria no mercado de capitais, né, que são os Global Digital Specialists, empresas que estão dentro do grande guarda-chuva de IT Services, mas são absolutamente especializadas em transformação digital, em tecnologias disruptivas, né? Isso evolui, né? Eu digo que a partir de 2016, 2017, a gente põe mais um pedacinho no nosso quebra-cabeça, que é a parte de estratégia digital, uma percepção de que não bastava desenho, e aí eu vou usar os nomes atuais e não os da época, né? Desenho de jornada de cliente, desenho de plataforma tecnológica e o full stack de engenharia para pôr isso no ar, mas você teria que dar um passo atrás e discutir estratégia de negócio, né? Né? Qual que é o cruzamento entre mudanças de comportamento do consumidor e possibilidades tecnológicas, né? É dessa relação que surgem as grandes oportunidades de disrupção e inovação. Então, a partir dali, a CIT se posiciona como uma empresa que a gente chama end-to-end, porque ela faz estratégia digital, o customer-centered design e o full stack de engenharia. Isso alavancou o nosso crescimento a partir de 2006, 2017, né, para taxas até maiores, né? A gente, nos últimos 4 anos, o nosso CAGR, né, nosso crescimento médio anual é de 48% em receita, e possibilitou, inclusive, que a CIT abrisse o capital na Bolsa, que era parte do plano, né, que foi desenhado junto com a Advent a partir de 2019. Né? Então, esse é, resumidamente, né, como é que a gente virou um player global, né, que faz estratégia, design e engenharia para grandes empresas. E César, você comentou, acho que um ponto importante aí sobre 2006 indo para os Estados Unidos. Aqui, esse é o nosso 3º episódio da série. A gente conversou bastante dos temas técnicos de AI, a gente falou de Machine Learning, falou de Deep Learning, falou de GenAI, de LLMs, e a gente trouxe o Fatala para conversar sobre o uso de AI na Magalu.
Você já passou por algumas ondas aí de disrupção e acho que a CIT foi se adaptando para atender as grandes empresas da melhor forma possível nessas ondas, né? Pegar na mão das empresas nisso. Acho que em 2007 a gente teve o lançamento do iPhone, né? Os apps, e coincidentemente, acho que em 2017 o Google publica o paper do Transformer, né? Do T, do GPT. E a gente no primeiro episódio a gente falou a importância do Google nessa jornada toda. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Será que a gente está vivendo uma nova disrupção com AI, como a gente talvez viveu ali nos apps, né? E a gente até brincou no episódio, os primeiros apps eram horríveis, né? Eram uma bobagem. E depois você teve até modelo de negócio novo, tipo um Uber surgindo. A gente está num momento parecido na tua visão você que já acompanhou isso, como que você encara? Rodrigo, eu acho que eu tenho dito que a gente, esse ano, são 77 anos desde a invenção do ENIAC, que foi o primeiro ENIAC, computador. Lá na Universidade da Filadélfia, financiado pelo Dodge americano, né? Uhum. Foi o primeiro computador digital e começa a história da computação, né? Eu acho que a gente, 77 anos depois, a gente está na fronteira do que é provavelmente o momento mais disruptivo dessa indústria. E é uma indústria que vem, né, inovando e se transformando numa velocidade absurda. Eu acho que quer dizer, até escrevi sobre isso recentemente, né? Sou colunista lá do MIT Sloan, mas eu acho que essa nova disrupção ela acontece de maneira tão ampla, né, que ela não é, ela é de propósito geral, né? De repente tudo que o ser humano faz pode ser acelerado, aumentado, revisto de uma maneira absurda. E isso tem implicações, obviamente, que começa na própria indústria de tecnologia, ela está virando no avesso, né? A gente está vendo, começa aí nas guerras das big techs, mas isso desdobra para toda a cadeia. Mas isso chega em qualquer segmento, em qualquer empresa, de uma forma avassaladora. Eu acho que a gente está no início disso, não é simples enxergar os caminhos pelos quais essa disrupção vai acontecer, mas me parece óbvio que a gente está falando de algo que é bem maior do que a própria internet, que é bem maior do que a própria essa combinação de smartphones com nuvem. Aplicações de nuvem. Mas, obviamente, que se alimenta muito Claro. dessas revoluções anteriores, né? Mas do ponto de vista econômico, intelectual e da sociedade, eu acho que a gente está, né, a gente vai viver a maior disrupção tecnológica de todos os tempos. No texto que você comentou da Sloan, você fala disso e você fala bastante também como que especificamente Generative AI faz isso, né? Como que essa capacidade em que a gente chegou com Generative AI é possível de afetar de uma maneira ampla. Dá um pouco mais de cor nisso. Dá exemplo do que você, como engenheiro de computação nesse tempo todo, você fala lá no seu texto, né, que você nem nos seus maiores sonhos imaginaria que a gente chegaria nesse momento agora. O que te assustou quando você, depois de muito tempo, voltou a codar e teve seu assistente ali codando com você? O que te ajudou tanto até Rodrigo, essa visão? Vamos lá. Assim, primeiro, obviamente, existe muito hype, existe muito conceito errado e muita expectativa inflada em torno de Artificial Intelligence. Mas, por outro lado, é uma tecnologia real e transformacional e que, para muita coisa, ela já está pronta. Para muita coisa, ela está indo numa direção muito rápida, mas ela já tem utilidade prática imediata para muita coisa. E de cara, eu sempre separo isso em duas oportunidades imediatas, eu diria. Uma é a hiperprodutividade na própria indústria de tecnologia, na produção de soluções digitais, né? No ponta a ponta de se desenhar plataformas e soluções digitais. E a segunda é a experiência do cliente, é uma hiperpersonalização, a possibilidade
de uma hiperpersonalização sem precedentes da experiência e o momento onde a gente consegue enxergar que a gente vai sair das telinhas, né, do smartphone, né, dessas apps e essa interação pouco humana para uma interação muito mais humana, baseada em linguagem natural. Isso é meio óbvio, né? Sim. E para coisas que vêm na sequência que a gente ainda vai ter que inventar. Acho que esse é o legal e o entusiasmo de estar vivendo um momento como esse, porque a maior parte do desdobramento dessa tecnologia a gente vai ter que inventar. Mas eu tenho uma veia acadêmica, né? Pulei aqui, mas eu fiz graduação, mestrado na Unicamp, graduação e mestrado na Unicamp, e eu comecei até um desenho de um doutorado, e muito apaixonado por teoria da computação e os desdobramentos para algoritmos e computação gráfica, né? Então eu, de uma forma ou de outra, seja pela minha veia mais acadêmica ou por ossos do ofício, né, por liderar uma empresa de tecnologia, eu acompanho muito de perto a evolução do assunto inteligência artificial. E acho que, como muitos, eu fui absolutamente pego de surpresa pela velocidade. A gente vinha acompanhando os GPTs, OpenAI, etc., né? Mas com ceticismo de que ainda tem um caminho longo pela frente para isso virar uma tecnologia de massa. E, de repente, em novembro, surge o GPT 3.5, que é um bebê perto do 4, né, que a gente está brincando agora. E aí eu falei, deixa eu experimentar, programar com esse novo companheiro aqui, né? E aí eu tive uma epifania. Eu falei, nossa, se isso está assim, já, né? Projeta um pouco para frente, isso é uma mega revolução de possibilidades. Então foi esse. E aí, obviamente, o raciocínio seguinte é o que muda para a CIT, né? E aí a minha jornada, hoje eu estou envolvido 150% em entender e capturar isso do ponto de vista de oportunidade de negócio, no próprio negócio da CIT. Eu acho que é uma mega oportunidade nessas duas dimensões, né? Uma hiperprodutividade, que eu acho que vai separar, vai separar, né? Vai gerar gaps grandes entre os players da indústria, e a outra é a hiperpersonalização e os desdobramentos disso na perspectiva do consumidor, né? Então, de novo, acho que esse artigo ele foi um aha moment. Se eu estiver indo muito muito longo aqui, vocês me avisam. Eu publiquei esse artigo que é Software is Eating the World and AI is Changing the Menu. Então, o software é uma referência, né, ao paper do Mark Anderson, né, de que o software estava engolindo o mundo, mas agora a Artificial Intelligence vai mudar o cardápio, né? E essa é a parte mais legal, porque essa equação de produtividade, ela é muito bem-vinda, né? Em algum momento a gente vai falar sobre a escassez de talentos em tecnologia, então ela é radicalmente bem-vinda, só que ela é só um lado dessa equação, né? O que acontece na história da computação, e toda vez que você tem um salto de produtividade, você também muda a natureza dos problemas que você quer resolver, né? E materializando isso, né? Se você pega o ENIAC lá, como é que você programava o ENIAC? Você ligava fios. Né? E em seguida vem, vamos lá, fast forward, cartão perfurado. Ele era 100 vezes mais eficiente do que ligar fio. Mas aí você não queria mais resolver só os problemas iniciais que o ENIAC resolvia, você queria resolver problemas mais sofisticados. Aí surge assembly. De repente você não precisa mais furar cartão, você pode escrever código para máquina, né? O código de máquina. Eu peguei aí, né? Eu comecei a programar em assembly, foi o meu início de jornada em computação na minha infância. E aquilo era provavelmente 100 vezes mais eficiente do que o cartão perfurado. Mas em seguida surge coisas como o Fortran. Uau! Isso é 100 vezes mais produtivos do que a assembly. Mas você não captura isso em redução, você na verdade fala, então vamos resolver problemas mais complexos. Né? Então surge a computação científica em cima do Fortran. Mas daí aí vem a sequência de linguagens, etc. Mas a gente, de Fortran, C, C++, Java, Python, a gente na verdade não mudou em escala
produtividade. A gente está nessa terceira geração, vai, de capacidade de resolver problemas com computação. E agora vem AI. AI é uma camada nova, né? A gente vai chamar um monte de novas tecnologias de AI, ela vai ser o rei da floresta para esse assunto, né? Não é só AI, mas ela é potencialmente o momento onde a gente muda o nível de abstração para resolver problemas com software em 100 vezes. Né? Isso resolve o problema de que eu comento no artigo que talvez a pergunta que eu mais recebi na última década foi: César, todo mundo vai ter que programar? Vai ter que aprender a programar. Né? Porque, assim, todo ano é mais demanda. Qualquer projeção de demanda, daqui a pouco 1/3 da população do mundo vai ter que aprender a programar. E hoje é 1% da população do mundo sabe fazer coding. E a minha resposta era não, é porque a gente está numa transição, a gente está artesanal para as possibilidades tecnológicas. Né? Daqui a pouco vem uma camada de abstração. E o aha moment foi, agora a gente começa a enxergar ela. Claro que vai levar muitos anos para a gente ver essa transição acontecendo, mas ela já chegou. Né? Então, não, todo mundo não vai ter que programar, mas todo mundo, de alguma forma, vai ter que se redefinir com o Artificial Intelligence. A gente tem um pouco aquela sensação, né, de que o AI vai substituir o ser humano, né, e pode acontecer em alguns casos, mas acho que as pessoas esquecem um pouco o quanto pode auxiliar o ser humano em desenvolvimento de coisas, né. Eu também, como um programador muito enferrujado, quando comecei a mexer junto, fiquei assustado do quanto eu fiquei mais atualizado, consegui fazer coisas que eu ia demorar bastante para fazer sozinho. É assustador. Eu vejo assim também. É o ser humano no loop, mas absolutamente tendo a sua capacidade aumentada em ordem de grandeza. Mas ele, obviamente, liderando, né, o processo de resolução de problemas. Para quem está olhando de fora, dá até um pouco de agonia, assim, ver a quantidade de coisa de oportunidade e de mudanças, né? Porque, na verdade, é um mar de oportunidades, mas a gente não sabe quais são ainda, como serão e como implementar. Então, minha pergunta no meio disso tudo, acho que você não tem uma capacidade de adivinhar quais são essas oportunidades, mas como CEO de uma empresa que está aí para resolver esses problemas e dar o caminho das pedras para outras empresas se adaptarem a isso. Como é que é trabalhar até a cultura, a formação de equipe e com essa mentalidade de, algo grande está vindo. A gente só não sabe ainda exatamente como, o que e o que a gente vai fazer com isso, mas está vindo. Como é que é trabalhar na cultura da empresa com isso? Legal a pergunta. Eu acho que isso é um baita desafio, né? E ele acontece na esteira, em geral, né? Eu digo sempre, o mundo corporativo está sempre atrasado, né? Em relação à sociedade e às possibilidades tecnológicas. As duas, né? Tanto comportamento quanto tecnologia, né? As duas grandes forças. E as empresas vinham se transformando, a tal da febre da transformação digital, baseada num conjunto anterior de possibilidades tecnológicas. E isso significava mudar a cultura, né? Você ter ambientes mais colaborativos, você ter uma topologia de organização de times menos departamental e mais multifuncional, você ter fluxos, né? One Piece Flow do Lean, né? Acontecendo, né? Entre o cliente e a geração de valor que a empresa consegue gerar para esse cliente com tecnologia e sem tecnologia. Então, as empresas vinham nesse processo eu brincava, de se traduzir do século industrial para o século digital. Né? Isso estava acontecendo em 100% das empresas. Né? Isso era, na raiz, era sobre cultura e, obviamente, sobre centralidade em cliente, impacto de negócio e uso mais agressivo de tecnologia. Aí, de repente, chega outra mudança de placas tectônicas, né? Esse capítulo não está pronto ainda, né? E se a gente quiser ir para aspectos específicos, as empresas não têm uma estratégia de dado pronta, né? Os data lakes, as questões de segurança, de democratização de dados,
a cultura de tomar decisão baseada em dados. Aí chega uma avalanche que vai ser construído em cima desses fundamentos, né? Mas também não dá para esperar. Do ponto de vista competitivo, me parece um suicídio você ignorar algo que tem esse potencial de disrupção competitiva, né? Então, na verdade, ele gera, assim, né, talvez um senso de urgência em relação à evolução das culturas empresariais para culturas mais agressivas em inovação, em experimentação. É um pouco dessa história de que não se sabe o que vai acontecer. Isso na verdade, é mais um capítulo da necessidade de uma cultura que experimenta, que testa, né, que não tenta adivinhar o futuro e se mergulha nele para construí-lo, né? Então é uma, de certa forma, é uma radicalização do capítulo da transformação digital para esse mundo pós-ágil, né? A minha provocação para as empresas elas estão montando as squads ainda, tal, pô, mas não vai ser mais assim. A topologia vai ser outra, né? A maneira, as capabilities vão ser outras, né? Isso sem entrar no capítulo, talvez, que mais me toca, que é o modelo de liderança vai ter que evoluir também, né? Porque a gente vinha de comando e controle para uma liderança colaborativa, e eu com a tese da liderança Lean, mas agora a gente vai ter que inventar talvez uma nova camada, que é essa liderança aumentada pela inteligência artificial. Acho que é um capítulo lindo aí da história de cultura e evolução de modelos de liderança no mundo corporativo. Quando a gente fez aquele podcast do Mercado Livre, eu te ensinei a palavra de iteração, lembra? O iterar. O iterar. Então, essa iteração, né, é outra camada do Lean que a gente fala bastante, né, de iterando. As empresas vão, de uma hora ou outra, ter que aprender a fazer isso. Não, mas ouvindo, sabe o que é curioso? As empresas que não entraram na primeira onda das squads e tudo mais, isso aqui, talvez elas estejam até melhor posicionadas do que quem estava entrando agora, né? E tá meio que no meio do caminho da transformação. Eu acho que não, porque do ponto de vista acho que o grande gargalo para essa mudança é a cultura. Cultura e modelo de liderança. E se você ainda não fez essa primeira etapa da viagem, você não vai conseguir fazer essa segunda. Então, pode ser. Acho que pragmaticamente o que você tem bem menos tempo agora para fazer. Pelo menos elas ganharam quase como aquela cavalo selado não passa duas vezes, né? Tá passando uma segunda vez. Talvez você não montou na primeira. E a gente, quando a gente estava falando com o Fatal, a gente conversou sobre, e também com o Everton, a gente falou exatamente o que você falou. Predição, né? O poder de predição que a AI tem e a hiperpersonalização. Ou seja, a personalização em escala, o que parece estranho eu falar. Personalização e escala na mesma frase, né? Quando a gente junta tudo isso, junta uma questão de mudança de cultura que você comentou e que, com certeza, a transformação digital pôs isso em choque, né? Métodos de trabalho novo, mentalidade e cultura diferente e arquitetura de tecnologia. A gente conversou sobre o que Fatal sobre essas três coisas, né? Então você junta esses dois. E pega a executivo ou executivo tradicional, que é uma amálgama de angústia e ansiedade, né? Que o CEO fica, né, nessa angústia e ansiedade. Quando você conversa com eles, né? E por ser um líder de uma empresa de tecnologia que auxilia as empresas nessa conversa, por onde começa? E onde que você vê a maior angústia dessas CEOs, desses líderes, né? Dessas líderes? Onde é a primeira angústia que você enxerga? Tanto aqueles que estão já no processo de transformação digital, quanto aqueles que já perderam a primeira onda. Rodrigo, só para mostrar o interesse e como esse virou um assunto estratégico, esse artigo mencionado, publiquei ele há 4 semanas. Eu olhei ontem, 41 mil downloads no meu LinkedIn. E aí o LinkedIn dá a demografia de quem está baixando, né? Em primeiro lugar, galera de tecnologia, obviamente, né? Em segundo lugar, founders e co-founders. Em terceiro lugar, que é a parte mais surpreendente, CEOs, né? Na frente de managers. Ou seja, tem mais CEOs baixando o meu artigo sobre Artificial Intelligence do que gestores. Eu acho que isso mostra o quanto esse assunto está... E eu, assim... ossos do ofício, também estou em contato com os boards das empresas, né? E é o assunto
estratégico mais falado do momento. É obviamente mais falado do que implementado, porque não é um assunto simples, mas eu acho que isso mostra, primeiro, que existe essa realização de que não é um hype, e a nossa indústria ela cria muitos hypes. Bastante. Né? Eu acho que essa fumaça já passou. Claro que tem ainda muito conceito errado e expectativas incorretas, né? Muita coisa sobre Artificial General Intelligence, sci-fi-like, que a gente está há décadas disso, né? Mas do ponto de vista de aplicabilidade no mundo corporativo, isso já começou, né? Então, acho que eu diria que é um momento onde as empresas estão começando a olhar para isso de maneira séria, estruturada. Eu acho que tem o low-hanging fruits, que é ganho de produtividade, principalmente as empresas intensivas em tecnologia, e depois um exercício ainda exploratório de casos de uso, né, de business case, onde você começa, porque numa grande empresa você precisa começar a exercitar questões que transcendem a tecnologia em si, que é compliance, governança, security, como é que eu vou encaixar isso dentro desse framework de empresas que, em geral, lideram seus mercados, que usam bastante tecnologia, mas estão dentro de guarda-chuva regulatório, de compliance, bem diferente do mundo das startups, né, esse ambiente de inovação, ele tem menos barreiras, menos complexidades, né? Então, isso eu acho que é da história. E como a CT atua tanto fora do Brasil, no Brasil, você sente diferença entre a reação das empresas fora do Brasil e no Brasil? E tem algum setor que você percebeu que está mais preocupado do que o outro, que ajudaria a gente a entender o impacto de AI mais rápido num setor específico do que Rodrigo, outro? eu acho que vou começar pela segunda parte, né? Eu acho que as empresas que estão mais expostas, que dependem mais de tecnologia, ou estão mais expostas a cliente, então Customer Face Industries. B2C, mais B2C. O clássico B2C ou B2B2C, mas Customer Facing e dependência né, de tecnologia, eu acho que são onde tem as maiores oportunidades e ameaças. Né? Quando você vai andando para trás nessa cadeia, quando você vai se distanciando do cliente ou indo para indústrias onde o uso de tecnologia, não que não aconteça, mas ele é mais pontual, né? Ele não está na base dos modelos de negócio. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira mais lenta. Então, eu olharia por esses dois prismas, né? Nível de exposição ao consumidor, né? E o quanto que tecnologia, no sentido mais amplo, principalmente tecnologia digital, é importante, software é importante nessa indústria. Sobre Brasil e fora do Brasil, acho que isso, esse mundo radicalmente conectado, né? Eu acho que isso está acontecendo de maneira bastante horizontal no mundo todo. Eu acho que tem talvez a pincelada inesperada nesse assunto sejam as questões geopolíticas, né? Então, a gente pega o mundo num momento complexo, né, de geopolítico, guerra na Europa, a China se distanciando, e vem uma tecnologia que, obviamente, tem desdobramento militar, tem desdobramentos não triviais do ponto de vista geopolítico. Então, tirando essa variável, eu diria que isso, a própria, né, o esforço atual, né, que andou muito nas últimas semanas, né, de se discutir regulação, né, da inteligência artificial, acho que ele está acontecendo no mundo inteiro. Você deve ter visto, a própria China publicou um primeiro cardápio ali de regulamentação, Singapura, Estados Unidos, discutindo, até o Brasil, o nosso jeitão meio estranho, começou a colocar o assunto em pauta do ponto de vista de sociedade e governo. Então, eu acho que isso é horizontal, né? É uma evolução tão
de propósito geral e ela afeta tanta coisa na vida humana que é natural que isso esteja acontecendo. Obviamente que os ambientes de inovação, e aí entrando um pouco mais na indústria de tecnologia, quer dizer, o principal boom disso vai acontecer, está acontecendo no Silicon Valley, né? E obviamente são movimentos não triviais, mas está acontecendo no mundo inteiro, né? Tem coisa muito legal acontecendo no Canadá, Israel, a gente vê menos, mas sabe que está acontecendo muita coisa legal na China também. Então de maneira ampla, eu acho que é um processo unstoppable, mas que precisa ser, de alguma forma, gerenciado pela sociedade. Um tema que a gente tem tentado entender melhor legal, a gente tem AI, tem essa transformação, diferente das outras momentos de disrupção. Acho que o mercado de tecnologia ele oferece, entre aspas, as a service. Muito do que se desenvolve rápido chega muito mais rápido, né? Então, a velocidade que o ChatGPT teve de usuários, né? Aquilo tudo que a gente já viu por aí, acho que mostra um pouco disso. O que a gente, olhando as empresas de fora, né, tentando observar o impacto de AI nas empresas, mas mais do que isso, agora tentando entender se todo mundo usar AI, todo mundo vai ganhar eficiência, né? Então, conceito básico lá de microeconomia, né? Se todo mundo tem o mesmo acesso, não muda nada sobre diferencial. Onde está esse diferencial? Onde está o diferencial da minha empresa em relação à empresa do Salomão em uso de dados, né? No nosso mercado financeiro, eu acho nosso mercado financeiro, nossa indústria um pouco atrasada, às vezes em algumas coisas. Lá na Aster, eu toco a parte de Data Science e eu sempre brinquei muito que, poxa, comecei a fazer algumas coisas que eu achava meio básico e o time olhava e falava, nossa, a gente nunca fez isso antes, né? Mas isso é meio básico, né? E consegui entender que o próprio mercado financeiro é um pouquinho atrasado em entender como usar dados, por exemplo. É por aí? É o uso, talvez, de dados proprietários? É alguma alteração em modelo? Onde você acha que está o diferencial em relação a que todo mundo vai ter acesso? Vamos lá. Eu acho que tem uma parte dessa disrupção acontece de maneira horizontal mesmo. E é um pouco o acesso aos modelos, o ChatGPT, de repente uma ferramenta de coding passa a gerar código, etc. Copilot do GitHub todo mundo está usando. Exatamente, mas isso é mais horizontal. Daqui a pouco as ferramentas de colaboração, né, vão gravar, resumir reuniões, escrever e-mails, etc. Isso vai ser bem horizontal, mas é uma produtividade importante para todo mundo corporativo e até na nossa vida pessoal, né? Está todo mundo acelerando aí as suas atividades com o GPT. Espero não precisar mais responder e-mail. Mas, assim, o uso... Bom, alguns comentários, né? Primeiro que não é só sobre Generative AI, né? A gente está falando quando a gente fala de Generative AI, a gente está falando dos Large Language Models e um subconjunto do universo de Artificial Intelligence. Tem muitas outras coisas acontecendo também, e essas coisas estão se encontrando, né? E quando elas se encontram, você tem grandes saltos de possibilidades, né? E tem uma visão hoje, e agora com a indústria da inovação sendo inundada de dinheiro para fazer essas coisas acontecer, isso além de tudo já seria exponencial por natureza, agora está turbinado por uma quantidade de venture capital e private equity sem precedentes nessa indústria, né? Depois você tem, assim, as empresas vão ter que colocar isso dentro dos seus processos de negócio, dos seus modelos de negócio, e aí tem muita diferença entre as empresas, as suas arquiteturas, o estágio atual das suas... A gente falou de cultura, de liderança, mas tem como é que estão os porões da tecnologia, né? Arquitetura de Você já está na nuvem, não está na nuvem, quantas você tem? Sistema legado, não tem sistema 7 legado. Gerações de sistemas legados, você já está numa arquitetura mais distribuída, etc. Então, em geral, você vai encontrar esses flavors todos. Isso também vai dizer um pouco sobre o que significa para cada empresa e quais são as possibilidades reais de capturar valor com essa tecnologia. E, obviamente, né,
eu acho que como toda disrupção, a gente começa fazendo as mesmas coisas de maneira mais eficiente, mas chega um momento que você percebe que, na verdade, você pode fazer coisas, né, que a sequência de passos ou tarefas ou os processos são outros, né? Podem ser, você pode inovar muito, e aí que a gente começa a chegar, possivelmente modelos de negócio que não eram possíveis vão se tornar possíveis com uma tecnologia tão poderosa. Possivelmente, né, eu falo, tem uma outra, as empresas ainda não estão sentindo a principal pressão transformadora, que é a do consumidor. Quando esse consumidor, e provavelmente vindo não das empresas tradicionais, mas vindo do ambiente de inovação, o paralelo bom é com smartphones, né? Mas foram as primeiras apps que todo mundo falou, nossa, como isso é muito bom. Uber, Spotify, foram os aha moments, né? Airbnb, assim. E aí, esse consumidor começou a pressionar, falou, a minha companhia aérea, o meu banco, né, a minha seguradora, eu preciso de uma experiência parecida. Por que é tão fácil fazer as coisas no Spotify e tão difícil fazer uma transferência bancária, né? E vai acontecer algo parecido, né? A gente vai ter experiências absolutamente fantásticas acontecendo, e o próprio GPT já é uma delas, mas isso vai para a voz, para a linguagem natural, e de repente esse consumidor vai falar, vai começar a pressionar as empresas por um nível de experiência, de personalização, e não me pergunta o que você já sabe, né? E etc., que de novo gera desafios competitivos em todos os segmentos, principalmente os mais expostos ao consumidor. Então, esse jogo é um quebra-cabeça de competências, né, parque tecnológico, infraestrutura, dados, etc., e em cima desse guarda-chuva, liderança, cultura. Então, tudo de bom para empreendedorismo, né? Porque quando essas placas tectônicas se movem, né, é que surgem os grandes passos, né, para empreender. Tem um livro muito bom que saiu há pouco tempo, do Prediction Machines, né? Ele explica quase exatamente do jeito que você explicou, onde ele fala, tecnologia tem o efeito pontual, inicialmente, onde você pega aquela tecnologia e aplica num sistema e modelo antigo, e você tem um ganho. Você tem um modelo de aplicação, onde você muda e cria um produto ou alguma coisa nova, e você tem um momento de sistema, onde você muda o modelo de negócio completamente, né? São 3 etapas com efeitos transformacionais muito grandes. E ele acredita que AI vai ajudar isso de uma maneira muito forte. E a gente vai ver esse ciclo acontecendo. Vai ver esse ciclo eu acontecendo. gosto desse livro também. E aí, quando a gente estava falando, e volta de novo na parte de cultura, eu queria entrar um pouco na parte de pessoas, né? Que a gente falou ali no comecinho. Para mim, a Aceitê é uma das empresas mais bem-sucedidas no processo de formação de pessoas, não só técnico, mas de forma de trabalhar. Quando sai os mandamentos do ágil, eu lembro o Aminadab, várias pessoas da Aceitê traduzindo aquilo de uma maneira fácil de entender e aplicando isso na empresa, né? Mas isso eu acho que sempre foi um diferencial da empresa, de ter essa capacidade de formação de pessoas. E a gente estava falando, né? Será que todo mundo vai ter que aprender a programar? A gente está numa realidade, a gente passou por um momento no mercado como um todo que estava caríssimo contratar pessoas de tecnologia, achar pessoas de tecnologia, e tecnologia UI, UX, né? Tudo ligado à tecnologia. Isso deu uma mudada agora, né? Acho que a gente veio para uma outra realidade, mas ainda assim é difícil achar pessoas, né? Como que você vê o impacto? AI atrapalha mais, ajuda mais? Como que nesse ponto de pessoas? Rodrigo, várias dimensões aí. Eu posso até resgatar essa história do Lean, do ágil, e depois projetar o que eu estou vendo acontecer de novo agora, né? Quando a Aceitê encaixou a oferta nos Estados Unidos, lá em 2006, ela encaixou, a gente no Brasil era uma empresa, eu falo, a estatal russa de produção de software, né? CMM5 certificada. CMM5, e era a empresa que conseguia oferecer o que na época era o ouro dessa indústria, que já não existe mais, que era previsibilidade, né? Esse era o principal valor, né?
Mas aí vem a revolução ágil, e a gente acho que foi muito feliz de entender que o ágil ele nasceu meio intuitivamente, né, no manifesto, mas de repente era fácil ver que era melhor do que a maneira anterior metodologicamente, né, apesar de ser rústico, né, não ter muito os porquês. E o mergulho no Lean, né, no pensamento Lean, ele nos ajudou a ligar os pontos, porque se você olhar os cinco princípios do Lean, né, valor para o cliente, o One Piece Flow, a coisa toda, né, você encaixa no ágil e fala, pô, agora tem uma ciência aqui explicando por que esse negócio funciona. E a gente, na época, como o nosso mundo sempre foi da empresa grande, e o ágil ele veio do ecossistema, né, de inovação, startups, etc., a gente traduziu isso, falou, pô, a gente vai ter que, no fundo, colocar alguns elementos aqui para que isso funcione numa empresa tradicional, grande, complexa, etc. Então esse foi um primeiro momento que eu acho que a gente criou na época, era o Enterprise Agile e depois virou o Lean Delivery. Mas o encaixe que foi talvez até mais feliz foi quando a gente colocou o digital para dentro dessa história e criou o Lean Digital. E a gente subia a discussão não só para as esteiras, né, de produção, né, os times ágeis, os value streams, mas a gente subia para discutir sistema de gestão e modelo de liderança. Então, governança e liderança de pessoas. Como é que a empresa, porque se a empresa não mudar o jeito que ela faz budget, Sim. que ela faz reporting de atividades, incentivos, como né, avalia as pessoas, toda a cadeia de PDCAs, etc. E se ela mudar o modelo de liderança, avaliação, o que é, né, quais são os hábitos da liderança, como é que eles acontecem aqui, esse ciclo vai. Aí isso foi o Lean Digital, né, e a criação do Lean Digital, né, é aquele livro que você mencionou quando citou a minha biografia, né, o Faster, né, que era, pô, se as empresas querem ser realmente velozes, elas precisam mexer não só nesse uso agressivo de tecnologia e na topologia dos times, mas nesses outros dois elementos tão importantes quanto, mas menos visíveis, né, que é o sistema de gestão e o modelo de liderança. E agora, e essa transformação tornou a CIT radicalmente atrativa. Tipo, era a empresa, primeira empresa que já tinha, é ágil, não sei o que, é Lean, etc. E eu acho que agora, a gente vai viver de novo, e eu ia comentar que a gente fez essa mudança em 2 passos, na verdade. Aceitei tudo que a gente fazia nos Estados Unidos era Lean, ágil, mas no Brasil a gente não mexeu no mesmo momento, né? A gente por muito pouco tempo mandou o processo russo, estava lá ainda. Tinha 2 empresas. E as pessoas se candidatavam para trabalhar na CIT, deixando claro que, eu só trabalho na empresa ágil, eu não vou trabalhar na empresa waterfall. Que foi a grande motivação para falar, pô, a gente não vai conseguir conviver com isso, vamos queimar as caravelas e virar a empresa toda para ser Lean Digital, etc. Foi uma decisão muito boa, porque aí a coisa explodiu. E eu acho que a gente vai viver o mesmo. E por isso que eu digo que a CIT Powered by Artificial Intelligence, também ela vai ganhar a guerra de mercado, em produtividade, em hiperpersonalização, mas a principal guerra da nossa indústria não é a guerra de mercado, que de certa forma a demanda é mais fácil do que entender do que o supply, que é gente, capabilities. Então, uma empresa onde ponta a ponta tudo que a gente faz vai estar turbinado por AI, ela é muito mais atrativa para alguém trabalhar. Para alguém trabalhar. Então, tipicamente, na nossa indústria, ganha o jogo quem ganha o jogo do tech talent, da capability. E isso acontece também nas empresas não da indústria tech. Então, aquelas empresas baseadas em pessoas, que tenham dentro do seu P&L pessoas como um grande fator de investimento, vão sofrer a mesma coisa, né? Acho que tentaram muitas... A gente brincou com o Everton, falando, e com o Fatala também, do fintech, retail tech, health tech, qualquer coisa tech, né? Traz isso, traz essa visão de como lidar com pessoas, de como trabalhar cultura, gestão, tudo isso que você comentou. Então a gente pode imaginar que isso que você falou
que vocês estão vivendo na CIT para business, por exemplo, serviço financeiro, que é muito baseado em pessoas, né? Varejo, que é muito baseado em pessoas, vai acontecer também? Vai acontecer. Eu acho que sim. E eu acho que tem um outro ponto importante que eu acho que é uma vantagem da nossa indústria e da maneira como a gente enxerga a nossa indústria, que é um mercado gigantesco, mas extremamente fragmentado, né? Porque numa visão, eu diria, quase estática, mas se eu dobrar a produtividade, significa que eu consigo, né, e no modelo de negócio Sim, cost tudo plus mesmo margin, constante. tudo constante, eu preciso de metade das pessoas. Né? Sim. Mas na nossa indústria, qualquer delta de produtividade vira growth. Né? Então, porque tem muito espaço para crescer, a indústria é fragmentada, em geral os clientes se sentem mal atendidos, a tecnologia é cara, né? E a gente ainda está nessa transição, né? A gente ainda não subiu a camada de abstração, a gente subiu as nossas ambições do ponto de vista de experiência, de uso da tecnologia, de dados, etc. Mas ainda está artesanal, então isso limita os casos de uso cujo return on investment fazem sentido para a maior parte das empresas, mas isso tudo vai andar para o lado bom da força, né? Então, tá no modelo de negócio onde produtividade vira growth, eu acho que gera também a capacidade de você mobilizar, né, a empresa toda nessa direção, porque se ganhar o jogo, você ganha o jogo do growth, não só o jogo da eficiência. Né? Acho que casar do ponto de vista de combinar estratégia de negócio com cultura, mensagem, é fundamental, né? Porque mais do que nunca, digital já era, mas digital turbinado por AI é um team sport, é equipe, porque são mais competências, mais capabilities, mais necessidade de inteligência coletiva para fazer isso acontecer. Então, e aí quando você fala isso, é menos comando e controle, menos estrutura, vários níveis de hierárquicos e tudo mais. E aí quando você conversa não necessariamente nos conselhos onde você está, mas você conversa com muitos conselhos de administração, imagino que devem te chamar para você fazer um monte de apresentação sobre AI e tudo mais. Você sente nas empresas de capital aberto, principalmente no Brasil, você sente essa receptividade a revisitar questões que não tem nada a ver com tecnologia, mas eu estou falando de cultura, gestão de pessoas, etc. Você vê essa receptividade? Eu acho que esse menu de desafios ele já estava posto para as empresas. Tá. Né? Eu acho que nesse momento ele só ganha senso de urgência. Tá. Né? Mas eu acho que ainda a gente ainda vai ter que descobrir desdobramentos, por exemplo, em liderança, né? Mas claramente a gente não está falando que é possível esse nível de disrupção com uma liderança clássica, comando e controle. Mas o que vai acontecer, os capítulos que vão ser escritos no assunto cultura e liderança, acho que a gente está começando a tatear. Mas, de certa forma, eu acho que o que é legal, a agenda que já existia, que eu falo que ela era importante, ela vai para o quadrante do urgente, porque é fácil do ponto de vista executivo, né, do ponto de vista de estratégia e a visão do board, do comitê executivo, do CEO, é fácil ver que isso muda o jogo e aí olhar, mas quais são as nossas capabilities que precisam acelerar para a gente estar dentro desse jogo da maneira correta. Esse é o caminho que eles têm discutido. Isso. Já que a gente está falando de um monte de livro, a gente vai depois colocar ali os livros todos para as pessoas. Tem um que eu acho espetacular sobre isso, chama Good Rebels and Bad Rebels, que é de duas autoras. Uma delas trabalhou 20 anos na CIA, fazendo recrutamento de operatives em campo. Então ela desenhava um modelo de pessoas que ajudariam a organização e não. E ela divide isso sobre o bom rebelde e o mau rebelde na estrutura organizacional. E como que a liderança não está preparada para lidar com esse perfil de pessoas, né? E acho que as empresas aí vão apanhar bastante. Um comentário, eu acho que esse negócio é tão rápido que
que eu estou vendo muito pouco negacionismo hoje. Isso é ótimo. Que, Você não está vendo o sistema imunológico das empresas que eu diria que há poucos meses atrás ainda existia muito ceticismo. Isso é mais uma onda, não é para mim, isso... Mesmo no momento Mas eu acho que aí menos investimento do que a gente viveu anteriormente, mesmo em 2023 com menos investimento no total, você vê esse... eu vejo sim. E aí é um elemento que aumenta a complexidade de tratar esse assunto. Né? Claro. Você tem as empresas com menos espaço de investimento, né? Um ano complexo do ponto de vista macroeconômico, mas tendo que se mover, porque assim, não é algo... É uma maratona, mas você precisa começar a correr, né? Então, eu acho que isso é uma mudança muito grande entre, eu diria, a virada do ano e agora, o tipo de diálogo que está sendo, e ações mesmo estão sendo desenhadas para o segundo semestre. Eu acho que isso é só um indício do que isso pode virar para 24, 25, né, nos anos que virão à frente. Mas, de novo, a tecnologia dando os seus saltos, né, e impedindo, né, essa desaceleração da curva da inovação. Deixa eu trazer uma pergunta ainda nessa parte de interação com as empresas. Queria que você contasse um pouco da interação com o mercado financeiro, né? Não só com o cliente empresa do mercado financeiro, não sei o quanto que ele é um cliente ativo, questionador, ou é um cliente presente, mas também com o investidor, né? Já que vocês abriram capital recentemente, como é que você tem essa interação com o mercado, essa percepção de se eles compreendem de fato o que vocês fazem, o que vocês enxergam? A pergunta é de quem vive o mercado financeiro todo dia. A gente sente que como várias ondas que surgem, né? Muita gente acaba tentando ter uma opinião sobre um assunto mesmo sem ter se aprofundado tanto, né? E a gente vê poucos especialistas ali achando que já conseguem ter uma noção maior do que está acontecendo, mas, enfim, é algo muito mais amplo. E isso não só de tecnologia, a gente já viu isso com vários outros assuntos que chegam no mercado. Mas, enfim, para você como CEO de uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York, como é que é a interação com o mercado? Salomão, eu acho que tem todos os sabores ali, né? Você tem... Eu acho que, assim, a indústria de tecnologia, e em particular a indústria de serviços de transformação digital, ela vinha ganhando robustez analítica, né, de gente que conhece a indústria, mais empresas, né, sendo cobertas ali pelos researches. Então o vocabulário, eu acho que ele vinha amadurecendo numa boa velocidade, né? Quem viveu tentar explicar CIT há 10 anos e hoje é bem mais simples explicar CIT, apesar da CIT ser bem mais complexa, pelo esse ganho de maturidade ou de conhecimento no assunto IT Services e transformação digital. O que acontece agora é que é uma disrupção, né? Então, de novo, gera-se um gap grande e a necessidade de aprendizado, de mergulho, de entendimento. É um assunto cheio de desdobramentos, né? Então, eu acho que, de novo, eu vejo muito interesse, né? Eu diria que provavelmente esse assunto ocupa 80% de todas as reuniões que eu faço com investidores e potenciais investidores, porque é um momento de educação, de entendimento, né? De tentar ligar os pontos, os que são ligáveis, né? Porque alguns pontos a gente só vai conseguir ligar daqui a uns tempos. Então, eu vejo, de novo, muito interesse, acho que ainda um pouco de gap de conhecimento, porque não é um assunto simples, né? Então tentar simplificá-lo é muito perigoso, mas eu acho que é natural e acontece nesses momentos de grande disrupção, né? Eu queria finalizar então com uma pergunta bem genuína de quem acompanha um pouquinho da sua história. E a gente falou no começo, né, da paixão pelo rock. Como é que foi como é que o Titãs te trouxe para cá, para
para cidade grande. Enfim, acho que é um relato interessante daquelas histórias de empreendedor brasileiro que merece ser espalhada. Tá bom. Bom, eu vou tentar resumir essa história, você deve ter visto no meu Day One lá, né? Eu na verdade, comecei a programar muito cedo, aos 11 anos e meio, por acaso, vou pular essa parte. Mas depois, nem tão por acaso, comecei a vender software aos 13 anos, né? Isso está na minha biografia, eu vendi um jogo de xadrez aos 13 anos, e aí eu falei, opa, esse negócio aqui de computação pode ser interessante, e eu queria, na verdade, comprar computadores maiores. Então eu acabei começando a mergulhar nesse mundo da computação, mais pela arte, né, pelo prazer de programar e mudar o mundo através de código, do que até com uma visão empreendedora, que só apareceria muito mais tarde, né? Mas aí o rock entra na história, né, o que eu fazia era vender jogos, e eu fazia joguinhos, vendia e ia comprando computador. E eu ganhei, acho que era foi um concurso, e eu ganhei, o prêmio era um vale-disco na época, na escola. E eu falei, putz, eu queria o dinheiro, na verdade, eu não queria comprar um disco. E aí não consegui transformar esse vale-disco em dinheiro, que eu queria juntar lá para acelerar a minha próxima compra de computador. E aí eu entrei numa loja que existia, né, lojas de vinil, e comprei o Cabeça Dinossauro. E eu não era um cara, eu gostava de música, mas não era um cara ligado em música. Só que esse disco, eu fiquei louco, assim, eu falei, putz. Aí eu conto essa história, que eu acho que foi esse mergulho na rebeldia do rock. Eu falei, preciso sair de Amparo. Preciso ir pro mundo, correr atrás desse meu sonho dos computadores, né? Na verdade, eu queria ser um pesquisador, né? Um fracassado pesquisador na área, que acabou virando um empreendedor. Então, no fundo, assim, acho que eu não era naturalmente uma criança rebelde, né? Era uma criança muito mergulhada em livros e computadores e futebol. Basicamente era isso, 100% do meu tempo. E aí eu acho que aquele disco, né, esse mergulho no rock, a partir de Titãs, eu acho que me trouxe um traço de rebeldia que eu acho, né, eu brinco que eu carrego para a CIT, né? Eu gosto de ver a CIT como uma empresa rebelde, uma empresa que desafia, uma empresa que está sempre incomodada, né? Então, e por isso que a gente tinha os nossos festivais de rock, etc. E acho que ficou um traço disso. Então foi esse Vale Disco e o Cabeça Dinossauro que talvez tenham me tirado ali, eu me colocado nessa trajetória. Legal, muito bom, muito bom. É isso então? É isso. Podemos encerrar então. César, muito obrigado pelo seu tempo, pela aula que se deu. Nasser, valeu demais por mais uma parceria, trazendo um pessoal não só muito inteligente, mas que gosta de um bom rock and roll, né? Então já segundo episódio com roqueiros, foi bem legal. Lembrando sempre que essa é uma série especial sobre inteligência artificial do Market Makers, que vai sair toda terça-feira aqui no nosso canal. E o próximo episódio é o último episódio. A gente vai receber Jeff Thompson, é um americano que vive há anos por diversos países na Ásia, é um investidor e hoje consultor para empresas, discutindo, o tema vai ser, né, discutir novos modelos de negócio. A entrevista vai ser remota, né? Isso. Porque ele não mora no Brasil. E vocês vão ver o último episódio da série na semana que vem. Agradeço demais a audiência de todo mundo. Se você está acompanhando, deixa aquele joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, que ele vai entender que você quer ver mais conteúdos assim e vai te premiar com os nossos episódios, não só do Market Makers, mas também da série AI 360. Beleza? Forte abraço, até a próxima e beijo grande. Tchau!